vou gravar a chamada aqui, tá, pessoal? Porque alguns quiseram muito estar aqui, mas não conseguiram, então vou gravar. E depois eu disponibilizo para vocês também a gravação, para ficar uma coisa bem justa para todo mundo, né? Vocês participam e depois assistem, porque daí vocês têm outro ponto de vista também. Tá? Eu queria, se possível, né, entender um pouquinho aí de vocês. Estou vendo aqui a Márcia, o Arthur, né, o Davi, o Henrique a gente já conhece um pouquinho, né, e, e as outras pessoas que estão aqui já conhecem um pouco da mentalidade da tríade, já estão ali com as sementes brotando, né? Mas eu queria entender um pouquinho, Márcia, o que te levou a, se você quiser, lógico, né? Relatar um pouco aí do que você já viu nesse mercado, se você já investiu em algum outro mercado, o que você está achando. Se, de repente, você pode até falar, estou na onda, tá? Bitcoin está famoso, eu vi, achei legal. Eu tenho eu tenho uma frase, eu digo, ou eu morro rico ou eu morro pobre. E, sei lá, eu tenho investimento na minha veia. Já perdi dinheiro muito. Ano passado eu perdi US$ 10.000. Aí eu dei uma respirada, saí um pouquinho para botar a cabeça no lugar. Depois voltei, e sempre assim, né? Tentando, já comprei vários cursos, mas também, enfim, sem comentários. E sempre tento buscar conhecimento. Aí, por um acaso, eu no YouTube, eu entrei num vídeo de vocês e gostei. É, Aí qual, eu entrei no grupo do Telegram. Aí eu conheci a Val também, eu converso muito com ela. E assim, eu tô animada, né? Eu tô confiante, tô estudando. Não assim, não estou ainda, não estou ainda, como é que eu posso dizer? satisfeita, pode ser isso? É, mas estou buscando conhecimento, né? Estou Sim. maratonando aí os vídeos de vocês. Já olhei aquele primeiro o primeiro, né? Conhecendo os Kenton, mas 4 vezes já Ótimo. assisti esse vídeo e estou assistindo outros. E estou aí, participando do grupo, vendo aí as perguntas e as respostas, porque ajuda muito, né? Às vezes uma dúvida, Sim. aí você tira lá com outra pessoa é minha dúvida, e Uhum. assim vai. E eu estou lá, né, na Binance, estou de enxerida mesmo, mas eu Uhum. estou entrando só com dólar, só para, Uhum. Para testar, entendeu? né? Para Entendi. testar, para não perder, assim, né? Não perder mais muito dinheiro. Tá. Até eu dominar mesmo e ser aí um fera como vocês. Com certeza, isso a gente espera. E a gente quer acompanhar a sua evolução, porque muitos que estão aqui, né, já são antigos. O Kelvin talvez seja um dos mais antigos aqui, mas o Alex, a Val, eles participaram da imersão, né? Então a imersão é um ambiente onde a gente consegue colocar tudo. A gente explica 100% do nosso racional, mas é um ambiente desse aqui, porém totalmente seguro e um ambiente de longo prazo. Aqui, infelizmente, é um bate-papo, infelizmente assim, felizmente, infelizmente, né? Um bate-papo onde a Uhum. gente não vai conseguir abrir toda a caixa de ferramentas 100%. Né? Mas a gente consegue ter essa interação e saber um pouquinho de cada um. Isso é importante porque tanto eu quanto o Diego, a gente quer entender o perfil. Né? Então, você falando assim, Márcio, como a gente já conversou com muitas pessoas, eu já entendo mais ou menos do que você precisa para poder fazer com que você evolua mais rápido. Né? E hoje é um dia desses. Né? A gente vai conseguir trazer para vocês uma visão mais ampla de como olhar para o gráfico de uma maneira mais independente. Esse é o nosso objetivo. Né? Fazer com que cada um aí faça suas operações sem depender de ninguém, só do gráfico. O gráfico é o mestre, nem a tríade é. A tríade é só porta-voz do gráfico. Então, assim, que a gente até comenta, a gente não quer que vocês sigam a tríade. Né? A gente quer que vocês busquem esse conhecimento com a tríade
e depois vocês façam sua jornada da independência. Porque vão falar a verdade. É só assim, quando a gente entende, quando a gente internaliza certos assuntos, certas questões, que a gente tem domínio sobre aquilo. Né? É verdade. Por isso que a gente quer. Aí você falou uma coisa, Márcia, aí eu só, como bons consultores que somos, você deixa dinheiro ainda, por mais que você entre com $1, com um pouquinho, se você vê que a operação deu errado, você vai lá e deixa o dinheiro para trás. É isso? Eu estou entrando aí com dólar e estou saindo, pelo menos assim, né? Esses últimos dias estou saindo com 5, com 4, ainda Sempre, não. mas sempre positivo? Sempre positivo. Mas depois que você pegou alguma chave da tríade, ou ainda não? Não, não vou mentir, não. Ainda não. Eu estou assim, eu vejo as notícias, eu vejo vocês falando e entro lá no ativo. E eu acho que é na sorte. Entendi. O Ótimo. ativo está ali subindo, eu vou e entro e. Mas Mas, também eu fico ali olhando meu gerenciamento, tudinho, sim. olhando lá o gerenciamento de risco para ver. Algumas coisas já entendo, entendeu? Eu preciso agora é ter esse conhecimento de estudar, de saber onde entra, de saber onde sai, de saber onde bota um preço. É isso que eu quero aprender. Sim, entendi. Mas então, se você está entrando na sorte, você vai perder no azar. Né? Eu não estou querendo que você perca, não, mas é mais ou menos assim que funciona. Você está entrando na intuição, você está percebendo, né, que o ativo vai, que a gente está comentando, aí você entra junto. É mais ou menos isso que eu entendi. Né? Está meio que no É, embalo, né? Está indo no embalo. é, é. É, mas, Ainda está assim, mas eu vou chegar lá. sim, mas olha só, nós, da Tríade, quem já conhece a profundidade, não deixa um centavo para trás. Né? Mesmo que pareça que está dando tudo errado, a gente consegue transmitir um conhecimento que você não deixa nada para trás. Mas todas as operações, 100% das operações, são operações positivas, com lucro. Então, por mais que preguem aí que isso é impossível, a gente já tem pessoas aí que validaram isso. Então, assim, acreditaram no que a gente está falando, não porque a gente queria dinheiro de ninguém, né? É porque, assim, a gente está vendendo um conhecimento, né? Dando Uhum, e vendendo um conhecimento. E esse conhecimento, ele pode mudar a mentalidade das pessoas. Então, para mudar a mentalidade, com certeza, precisa experimentar. Né? é verdade. Mas obrigado pelo seu relato, viu, Márcio? A gente está feliz de ter você por aqui. A Val acabou de chegar, então você não está sozinha, né? Mas a gente, vamos seguir aí. E assim, Márcia, tenha paciência para pegar aquilo que te serve no momento ideal. Não queira, nunca pense que você está para trás de ninguém. Aquilo que a gente já comentou no grupo. Somos todos iguais aqui. Estamos em lateralização aqui, a gente. A gente está olha para um lado, vê uma pessoa, olha para o lado, nunca tem ninguém acima, ninguém abaixo. Então, assim, você não é menos que ninguém, ninguém é mais que ninguém aqui. Então, a gente é muito fraterno nesse sentido. Se você tiver paciência de perceber aquilo que serve para você naquele momento, sem muita euforia, sem muita pressa, logo, logo você vai pegar no tranco. Aí você vai, quando vê, você vai olhar para trás e falar: caramba, eu comecei uma jornada e não percebi. E essa jornada é individual, é sua. Você vai caminhar com uma galera, mas o caminho é sempre individual. Por mais que você esteja com a galera, a decisão de estar ali é sua. Então a responsabilidade é sempre sua, em todos os sentidos. Mas a gente está feliz de ter você aqui. Vou falar isso sempre. Obrigada, Daniel. Obrigada. Fala, Diegão. Boa noite. Fala, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite. Boa Feliz de ver noite. a galera aqui. Até que, enfim, encontramos com alguns aí, né? Alguns a gente não conhece ainda, a gente não visualizou ainda. Então, sejam bem-vindos quem está chegando aí agora. E posso dizer que vocês estão no espaço seguro, de confiança. Aqui estamos falando de coisa séria, não estamos brincando sobre mercado. Estamos realmente
olhando para o mercado de forma séria. Não estamos, nosso intuito aqui não é enganar ninguém, não é ter, vamos dizer assim, seguidores, nós não queremos seguidores, nós queremos montar um clã, nós queremos ter traders do nosso lado, então esse é o nosso objetivo, com tudo que a gente faz dentro da Tríade. E hoje não é diferente, né? A gente sempre, nosso objetivo é sempre mostrar caminhos, trazer um pouco de conhecimento, elevar a consciência para que vocês entendam o que a gente está falando, o que a gente está falando. Então, hoje é um dia desse, onde a gente vai elevar a consciência, vai entender um pouco do mercado e vamos mostrar aí possibilidades para vocês. Beleza? Daniel vai conduzir aí a nossa jornada hoje. Eu vou estar aqui junto com ele. Bora para cima aí. Prestem bastante atenção. Se liguem aí no que a gente está falando. Se vocês prestarem atenção, abrirem os olhos e a mente, vocês vão estar, pelo menos, entendendo o que o mercado está fazendo agora nesse momento e como vocês podem se posicionar como traders, né? Todo mundo aqui é trader, cada um em um nível, né? Mas vocês já são traders, porque vocês estão aqui. Então, vocês vão entender como se posicionar dentro de cada movimentação. Nós vamos começar a abrir isso aqui hoje. E mostrar as possibilidades, os caminhos que podem ser feitos. Beleza? Então, tamo junto aí, galera. Tô feliz de ver essa galera aqui, de coração mesmo. Hoje está quente aqui, o ambiente está quente, isso é o que a gente gosta. Deixa o Kelvin falar, levantou a mão ali, não sei se ele pode ainda. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Eu levantei sem querer, na verdade. Aproveita a oportunidade. Boa noite. Não, só agradeço a oportunidade mesmo de estar aí e o que eu puder compartilhar também um pouco da minha experiência, né? Eu tô um pouquinho afastado, né? Tentando voltar agora, né? Independente da correria, os acontecimentos da vida, mas o importante é sempre voltar, não desistir, né? Daquilo que você acredita e você sabe que você pode mais, né? Então é isso. Exato. A nossa tendência particular nunca para, né? Ela sempre faz realmente. Impulsos e correções, né? Em algum momento a gente está numa correção, mas a gente sabe ali segurar um suporte, né, Kelvin? Sim, realmente. Não segurei muito no suporte ali, mas tô tentando voltar, né? Mas então é topo histórico, cara. Quando é topo histórico, demora um pouquinho mais, né? Realmente. É isso aí. Do mensal é mais volátil. Realmente, né? Quando sobe de uma vez, né? Isso aí. Ou não. Mas a tendência é sempre querer evoluir mais, né? Exato. Boa. Valeu por você estar aqui, Kelvin. Faz tempo, né, que você não participa aqui ao vivo com a gente, né? Realmente. Mas eu que agradeço a oportunidade aí, viu? Não, a gente que agradece. Fica de boa. Tamo junto. Legal, deixa o Arthur. Queria que o Arthur falasse alguma coisinha aí, só pra gente conhecer um pouco mais. Boa noite a todos, sou o Arthur. Eu estou iniciando agora nesse mundo de operação. Não entendo tanto assim dos trades, das coisas, mas eu estou assistindo todos os vídeos no YouTube para ter uma compreensão maior, um conhecimento melhor. E quero entrar nesse mundo de trade e conseguir como é que eu posso dizer? Porque eu sou tenho tenho um pouco de ansiedade quando eu estou falando em público. Não, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo. Você quer dar uma guinada, né? Você quer dar uma mudar de direção, Isso. né? A gente entende, cara. A gente entende. Cara, e eu posso falar para você, cara, que, assim, toda mudança, quando acontece na nossa vida, né? Seja qualquer ambiente da vida, vamos falar assim, ela parece um transtorno. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Parece que é um transtorno, parece que é uma coisa que vai desandar, mas daqui a pouco a tempestade vai embora e o sol brilha. Então, muitas vezes na nossa vida a gente está num momento turbulento, pode se preparar que algo muito bom está vindo. Então, assim, eu já passei por muita coisa que vocês
passaram. Lógico que não igual, mas muito parecido. E as pessoas passam por isso mesmo, né? Quando a gente está buscando algo diferente, parece que vem um monte de coisa querendo contrariar aquilo. Mas quando a gente encontra, pô, a gente tem dúvida se é realmente aquilo, né? Então, assim, testem o que a gente está falando, assistam os vídeos, cai no gráfico, valida aquilo, pega um vídeo antigo da gente. Você comentou, Arthur, que você está fazendo, você está assistindo os vídeos antigos. Eu peguei um vídeo antigo e fui comparar para ver se o que eu tinha falado aconteceu no gráfico. Falei, putz, aconteceu exatamente o que estava ali, né? E isso para a gente é normal, olhar o movimento e saber mais ou menos o que está acontecendo, assim, tem muitas peças que vão montar aquele quebra-cabeça ali na frente. Então, assim, para vocês, essas peças aparentemente estão muito bagunçadas, espalhadas, estão até peças viradas, vocês não estão olhando ali a cara da peça, mas vocês sabem que existe peças ali. Se vocês sabem que existe peça, que vocês são capazes de montar um quebra-cabeça, isso já vale para a gente, porque aos poucos vocês mesmos vão construindo esse quebra-cabeça mental. É um quebra-cabeça mental. São muitas peças, são vários argumentos que você precisa ter. Isso que eu até comentei com a Márcia, é com paciência. Pega uma peça que serve, monta ali, aí você questiona aquilo, valida, precisa validar. Depois, se você anda mais um pouco, encontrou outra peça, junta com aquela, ou pega aquela peça, será que essa peça junta? Faz um teste, de repente não junta, não é o momento daquela peça, você vai encontrar outra. Aos poucos, quando você olhar, você já está com boa parte do quebra-cabeça montado e você consegue ver aquilo de uma forma única, né? Vamos supor, todo mundo aqui tem o mesmo quebra-cabeça, cada um vai montar de um jeito, né? E se a gente for competir, alguém vai montar primeiro e alguém vai ser o último. Só que a gente não está competindo aqui dentro, né? Então, assim, vai ter sempre alguém que vai demorar um pouco mais para entender. Aí lá na comunidade, quem entende um pouco mais já tem o conhecimento para poder fazer com que essa pessoa enxergue um pouco mais o que está acontecendo, né? E é assim que a gente quer. Então a gente está feliz, cara, de você estar aqui, Arthur, porque eu vejo que você é um cara determinado, né? Você está afim dessa mudança e a gente quer proporcionar isso para você, né? A gente quer acompanhar a sua evolução como a gente acompanha a evolução de todos aqui. Então seja bem-vindo, viu, cara? Continue aí, continua nessa pegada que vai dar bom em pouco tempo. Sempre respondo seus comentários no YouTube lá, eu vejo que você está bem determinado. Não para não. Olha, eu tenho uma coisa para dizer sobre a minha experiência pessoal, o que me faz mover, me fez mover, me faz mover. A gente, todos, o ser humano em si, ele tem uma tendência a só se mover quando sente desconforto. Então, o desconforto, muitas das vezes, ele é necessário. A gente precisa, eu falei isso ontem ali, porque é uma coisa que eu estou vendo, né? Essa era que a gente está vivendo, está todo mundo muito confortável, né? A gente nunca teve tanto acesso às coisas igual a gente tem agora. Então, isso está trazendo uma preguiça mental mesmo, né? Uma preguiça intelectual. Ninguém aprofunda em nada, fica tudo no superficial. Então, assim, o convite da Tríade é para a gente mergulhar, né, aprofundar nas coisas, porque tá tudo aí na cara entregue, mas ninguém sabe o que fazer com esse tanto de informação, ninguém tem profundidade nas informações e ninguém sabe o que fazer com a peça na mão, né? Todo mundo sabe tudo, mas ninguém sabe completar nada, ninguém sabe nada, na verdade, né? Então, precisa sair da zona de conforto, né? Para você adquirir um conhecimento profundo e ter o domínio daquilo, você precisa conhecer todas as nuances. E todas as nuances têm as coisas boas que você vai viver dentro de qualquer contexto da sua vida, mas também você vai ter que enfrentar os desafios, enfrentar o medo, sair da zona de conforto, fazer um esforço maior do que tem feito. Então, exige uma ação, né? E essa ação é necessária, tanto dentro do nosso contexto aqui, para realmente fixar um conhecimento e esse conhecimento ser seu de verdade, né? Internalizar, entender mesmo com profundidade sobre aquilo,
ter o domínio, e tanto na sua vida, né? Em qualquer coisa, eu tô falando para geral, tá? Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, só chegará ao ponto culminante se você entrar mesmo, de corpo e alma. Aí sim, aí você tem aquilo internalizado de dentro para fora e de fora para dentro. Então, o nosso convite aqui, né, a gente abre essas lives ao vivo, a gente tem pouco conteúdo gravado, né, com esse perfil de aprendizado, de aprofundamento, por isso, porque a gente acredita que é preciso conversar sobre o que precisa ser internalizado, o que precisa ser profundo, e precisa ser falado, né? Não pode ser uma coisa estática. Então, por isso, a gente prefere sempre esse formato de aula, de tudo que a gente vai fazer. Então, vamos cair para dentro, galera. Não tenha medo, né? Se vocês querem realmente aprender sobre o mercado, parar de perder, não é promessa, não depende da gente. A gente tem as ferramentas para entregar. Agora, quem vai usar essas ferramentas não somos nós, eu e o Daniel já está usando, e alguns aqui. Quem vai usar essas ferramentas são vocês. Então, assim, queiram aprender a usar essas ferramentas, né? Existe a parte de vocês que precisam entrar mesmo, né? Entrar e olhar o que tem dentro dessa caixa de ferramentas. Porque dessa forma, e pode ser que vocês usem as ferramentas erradas em algum momento, mas só vai descobrir fuçando na caixa, né? Metendo a mão na caixa ali e testando as ferramentas. Então, bora para dentro aí, vamos parar de perder dinheiro no mercado, vamos ser independente, parar de ficar seguindo essa galera aí que só toma dinheiro. Além de você pagar o cara para fazer um curso, você ainda perde dinheiro com a técnica do cara, entendeu? Então não dá, galera, né? Nós cansamos disso. E a gente quer fazer revolução nesse mercado. Nós estamos querendo fazer barulho. Quebrar essa galera aí que fica prometendo coisas falsas aí, faz todo mundo perder dinheiro enquanto fica rico. Então, assim, nós estamos radicalizando com isso. Nós queremos todo mundo independente, que ninguém dependa de ninguém aqui, nem da gente, nem da tríade, que vocês sejam independentes com conhecimento. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Boa. Só continuando rapidinho aqui, o Davi, não sei se pode falar agora. Queria que ele se apresentasse rapidinho, só para... Acho que ele voltou para o trampo. Tá aí. Tá sem áudio. Tá sem áudio, cara. Mesmo que você desativou aí, eu não estou te escutando. Tá sem áudio. Pessoal, boa noite. Já é? Tá atrasado. Me ouvir, legal? Tá atrasado, mas tá chegando, viu? Não. Deve ser meu fone de ouvido. Tá com delay muito alto, tá com delay muito gigantesco. Tá sem áudio. Tá com delay. Deve ser minha internet. Eu estou numa sala aqui. Aqui é um pouquinho ruim de internet. Eu conheço o Daniel, né? Daniel. E meu nome é Davi. Tá com um pouquinho de delay ainda? Tá. Vai falando, e aí a gente espera a fala ecoar. Eu acredito que deve ser minha internet. Tá ruim ainda? Ok, então eu vou fazer minha apresentação. Boa noite. Eu conheci o Daniel, né, em um dos grupos de análise, né, de um youtuber famoso. Eu acredito que algum de vocês também deve ter conhecido o Daniel ou a Triad por lá, por algum motivo, né? Eu estou no mercado desde 2022. Entrei no fim de uma tendência de alta, né, indo para uma tendência de baixa. Já entrei perdendo dinheiro.
aprendi a comprar criptomoeda em spot, né, na Binance, e já entrei, né, com meu capital, na época eu tinha 10 mil, e entrei com esses 10 mil lá, só que com o passar do tempo, esses 10 mil acabou virando 3 mil, depois virou 2 mil. Aí nesse tempo eu fui estudando. Aí eu conheci futuros em criptomoedas e comecei a operar. Mesmo assim, sem técnica, né, nenhuma. Aí depois comecei a buscar conhecimento, indicadores, RSI, volume, só que nada daquilo que eu aprendi sobre esses indicadores nem sempre batia. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Aí consegui, mesmo assim, consegui ganhar um pouco de dinheiro, recuperei parte dos 10 mil que eu tinha entrado, só que não tinha constância. Não tinha constância, não tenho constância até hoje em meus treinos. Aí eu peguei, parei, saí, fiquei uns 6 meses fora do mercado, mas simplesmente observando. Aí depois eu voltei de novo, aí eu fui e conheci o Daniel. Assim que eu voltei, lá no um dos grupos, né, de análise de YouTube, eu conheci o Daniel, e o Daniel foi e me apresentou a tríade. A gente está te escutando ainda, Davi, peraí. Acho que vai finalizar, peraí. Acho que encerrou, né? Eu acho que tem mais uma frase dele aí para vir ainda no delay. Mas, enfim. Cara, um delay gigantesco, hein? Hoje é um dia diferente, hein? Mas deu para escutar tudo aí. Cara, feliz que você está aqui também, viu? E assim, vambora juntos, cara. Vambora juntos. Eu vejo assim, todos aqui têm um potencial para poder evoluir junto com a gente e vocês vão evoluir. Aos poucos, com paciência, vocês vão. E agora, eu tô aqui feliz demais, demais. Vou até conferir aqui. Temos aqui na sala, ó, 4 mulheres. 4 mulheres. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para essas 4 guerreiras que estão aqui. Muito feliz mesmo. Feliz mesmo. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem tantas mulheres na sala. E, infelizmente, esse mercado são apenas de homens, praticamente, né? São poucas as mulheres. Mas a gente vê também essa possibilidade que o mercado cripto trouxe para inserir as mulheres no mercado, né? E eu fico assim feliz demais, porque eu vejo que os homens vão até ficar chateados comigo, mas gráfico parece que é mais para mulher do que para homem. Quando a mulher entende, cara, assim, ela desbanca, ela destrói os caras. E enquanto os caras estão lá na fantasia, elas estão vendo realmente o que está acontecendo. E estou feliz demais. Eu não sei se as 4 conseguem abrir o áudio aí, ó. Vou fazer uma interação aqui. Eu estou vendo ali a Ana, a Luíse, a Val e a Márcia. A Márcia já deu a apresentação dela aí. Estamos muito felizes, mas eu não sei se a Ana, a Luíse, a Val, e ela me disse que talvez não consiga. Mas se a Ana ou a Luíse conseguirem falar com a gente, já estamos super felizes. Então, aqui, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Então, meu nome é Ana. O que eu posso falar de mim? Eu gosto do mercado financeiro. Ai, tô com o iPad que tá ruim para ver. Ai. Então, eu entrei no mercado financeiro, na verdade, a partir do mercado tradicional. Eu sou psicóloga, trabalho no Tribunal de Justiça, então totalmente nada a ver. E eu ia guardando meu dinheiro e
enfim, não investia, ficava no banco. E aí, aquela coisa, o gerente sempre, investe aqui, investe ali, eu não sabia nada no começo ali. Comecei a aplicar primeiro conforme o gerente me orientava. Aí depois eu comecei a assistir alguns vídeos e tal, daí comecei a investir em bolsa de valores. Mas assim, e aí um dia eu comecei a ver coisas sobre criptomoedas, assim. E aí eu comecei a ver vários vídeos, fiz também alguns cursos, assim. Eu entrei no ciclo passado, tive uma liquidação de 60 mil reais. E daí é ali que eu comecei mesmo a querer aprender mais, enfim, estudar, que eu acho que todo mundo acaba meio que assim, né? Você vai indo pelos outros, o que os outros vão falando, vai fazendo sem entender nada. E aí depois eu comecei a estudar, enfim, e tenho tido bons lucros. Ainda cometo alguns erros, enfim, mas sempre vou aprendendo. E aí eu conheci o Daniel ali também um grupo que ele participa, e eu achei interessante, assim, que ele, primeiro pelos resultados, né, que ele tem, e pela forma que ele vê, assim, de uma maneira mais simples, enfim, e não sei, me interessei de entender um pouco mais, assim, essa visão diferente, mas, enfim. E daí tô aqui para aprender, para entender, para ver como é que o pessoal vê, aprender, enfim, estamos aí. Eu gosto, Ótimo. enfim. Ana, obrigado, viu, pelo seu depoimento aí, muito importante para a gente, porque assim, queremos mulheres nesse grupo aqui, né? As nossas reuniões com mulheres são muito mais proveitosas porque elas têm uma visão assim muito diferenciada. Então, a interação fica muito mais harmoniosa, né? E obrigado, tá, Ana? E assim, tanto o Davi quanto você comentaram do grupo, eu tô lá justamente para isso, para buscar mentes, né? Pescar assim, mentes que estão diferenciadas, porque infelizmente a maioria desses grupos, assim, pessoas que falam nada a ver e defendem aquilo que pensam de uma maneira que não tem fundamento nenhum. Então, vocês que viram que ali tinha algo diferenciado, por isso que vocês estão aqui, né? Vocês tomaram uma atitude de querer validar algo. Isso já faz parte do perfil da Tríade. Então, assim, propositalmente, a gente faz isso para poder ver as pessoas aí que têm um perfil parecido, porque essas pessoas é que vão longe. Aqueles lá não vão conseguir sair de onde estão, eles estão fazendo muita besteira, muita. Tipo, uma pessoa fala uma coisa legal, o outro já puxa o tapete na mesma hora. Então, assim, é isso que a gente quer, né? E isso não é legal. Mas, Ana, legal que você falou. Eu também já fui, antes de ser de criptomoeda, eu também fui do mercado tradicional. Não entendia nada, segui uma galera. Também já fui o rei das figuras. Só que nada dava certo, de verdade. Quando eu entendi que existe uma dinâmica no mercado, que até comentei aqui, você não estava, que essa dinâmica, na verdade, são as leis da natureza expressas através do gráfico. Aos poucos, vocês vão colocando essa sementinha aí, testando para ver se ela brota, vocês vão conseguir ver os movimentos de uma maneira muito mais simples. Por isso que a gente não olha candle, por isso que a gente não olha figura, por isso que a gente não usa indicador, porque esses movimentos são movimentos das leis da natureza. E as leis da natureza são multifacetadas. E a gente utiliza a dinâmica fractal, né? O que é dinâmica fractal? Você desconstrói algo grande e você vê o mesmo funcionamento ali. Então, por isso que a gente só utiliza tendência. Tá? Mas obrigado pelo seu relato, Ana. Fica com a gente, eu já vejo que você já é trader, né? Praticamente, assim. Então, talvez ajustar a sua mentalidade seja um pouco mais rápida, porque você já conhece do mercado, né? Você já tem, assim, uma certa habilidade em negociação financeira. Então, isso, sua mente já está mais ou menos ajustada, então a gente dá uma lapidada. Mas fica com a gente, tá? Não sei se você tem tempo para assistir os vídeos também, lá no YouTube. Começa a assistir aí e enche a gente de pergunta lá na comunidade. Que daí várias chaves vão cair para você aí, que alguma vai servir e você vai passar por essa porta.
Obrigado, tá? A Luísa não pode falar, ela disse que está numa festa de criança lá. Mas deixou, Luísa, numa próxima você participa com a gente. Del, boa noite. Del já é conhecido nosso aí. Chegou agora também. Ah, o Del acho que não pode falar, né? Não sei. Enfim, pessoal, vamos começar. Hoje, o nosso encontro aqui é para fazer uma análise, né? Vocês estão cobrando lá na comunidade uma análise. E eu pensei que vamos fazer uma coisa legal para trazer, para elevar a mentalidade da galera que está mais interessada. Então, a desculpa foi o like lá, né? Mas assim, a gente pegou mesmo quem deu o like, quem tomou uma atitude. E se trata exatamente disso. Se trata de uma atitude, uma ação, né? Quem quer dar o próximo passo precisa dar o próximo passo. Só querer e não fazer nada, a pessoa não saiu do lugar. Então, por mais que pareça uma brincadeira, dar no like, a gente volta aqui para um ambiente mais sério, né? Então, vamos para a nossa análise, percebam aí a dinâmica que a gente utiliza, tentem buscar, através da movimentação do gráfico e também aqui na técnica que a gente utiliza, um certo padrão para que vocês... o Diego, vou fechar seu microfone aqui, que é bom. Tá? Eu fechei aqui. Acho que você abriu quando eu fechei. Está dando um chiadinho aí. Então, tentem pegar aí peças que vão servir para vocês olhar o mercado. Então, a gente vai dar uma atualizada aqui sobre a movimentação do mercado através do Bitcoin. E com isso a gente andar juntos aí para poder, daqui para frente, vocês olharem a movimentação e até assim, guardem as chaves e depois vocês saem abrindo as portas aí. Beleza? Vou compartilhar meu gráfico aqui. Vamos lá. Bitcoin. Estamos aqui falando do gráfico mensal. O gráfico mensal é o gráfico macro dentro aqui da nossa análise, porque ele é o que delega para todos os tempos gráficos. O mensal está nitidamente numa tendência de alta aqui, né? Mesmo quem não... Tem alguém com o microfone aberto, eu acho que é o Kelvin. Você pode fechar, por gentileza, Kelvin? Mesmo quem não entende sobre tendência, vai falar que o mensal está uma tendência de alta, né? Vai ver aqui um topo, vai ver um fundo, vai ver um topo, talvez nem use essa palavra, topo e fundo, mas veja aqui uma extremidade no gráfico, né? Então a gente vê esse movimento aqui, para dizer que é uma tendência. E é uma tendência de alta vigorosa, que já vem se estendendo por muito tempo. Perdão. E nesse momento, o que a gente busca dentro dessa tendência? Romper o topo anterior, buscamos um novo topo ascendente. Um topo ascendente em relação ao topo anterior. Então, se a gente está falando de extremidades superiores, a gente olha para cima e olha quem está do lado. É um outro topo. Que se tivesse para baixo, seria um topo descendente. Então, está para cima é ascendente. Por que é ascendente? Porque está subindo, tendência de alta. Então, a gente está rastreando aqui essa... Estamos rastreando aqui esse topo ascendente. Só um minutinho. E tem indícios que esse topo já está se formando? Nenhum. Nenhum indício que esse topo está se formando. Esse preço pode ir para cima? Pode ir para cima. Com a visão do mensal, essa é a informação que a gente tem. Tem uma característica bem relevante aqui, que essa queda de negociações aqui, quando a gente olha o volume. O que isso pode mostrar para a gente? Um cansaço no movimento, ou que esse movimento vai explodir. Nesse momento exclusivo aqui, estamos vendo, né, essa construção dessa pernada aqui no mensal. Então, pode ser que, devido a essa probabilidade desse cansaço, esse preço venha formar um topo aqui.
mas não temos indícios nenhum, não temos nem rompimento de mínima. Percebam aqui, ó, como o preço, depois que formou o fundo, nenhum candle rompeu o mínimo do outro anterior. Então, tendência de alta vigorosa aqui, bastante energia, mas só isso não basta dizer que está formando um topo, né? Eu preciso entrar aqui nos tempos menores e verificar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, eu tenho um ponto aqui no gráfico que é um ponto-chave na movimentação do preço. Esse rompimento desse topo anterior aqui. Se romper o topo anterior, precisa esticar, assim como fez aqui, ó. Rompeu, foi embora. Voltou para testar o topo anterior, isso não é regra, isso aconteceu aqui nesse momento, não é regra, mas foi um rompimento com bastante vigor, voltou para testar e rompeu novamente. Porém, rompeu novamente e não continuou, se o preço começar a trabalhar aqui para baixo, possivelmente teremos aqui o topo do mensal e pode ser que a nossa tendência de alta comece a mostrar aqui indícios de fragilidade. Porque se rompeu o topo anterior e não continuou, e ele já foi testado aqui na região das médias, assim como está aqui, pode ser que ele chegue muito próximo do fundo anterior e a gente comece a ver aqui uma lateralização do preço. Imagina isso aqui, só de brincar aqui, ó, já chegou em setembro do ano que vem, mais de um ano. Então, imaginem o tempo que o mensal precisa para poder construir tendências fractais internas. Então, se estamos falando do mensal como o tempo rei, como todo de toda a tendência, olhem para ele com esse respeito e entendam a paciência que vocês precisam ter para esperar que as coisas aconteçam. Ele está mandando energia para os menores e as coisas vão acontecer. Porém, no tempo do mensal, isso vai demorar muito, porque cada candle é um mês, né? Então vamos lá, vamos entender aqui no semanal o que está acontecendo. Percebam como uma análise com bastante argumento técnico, ela é profunda, ela já traz toda a informação para a gente entrar aqui nos tempos menores e poder fazer a narrativa baseada já no que a gente viu no mensal. Então, sabendo disso tudo, ó, o que a gente olha aqui no semanal? O semanal, ele tem um topo, ele tem um fundo anterior, ele tem um topo anterior. Pô, 3 sinais aqui de uma tendência de alta, né? E agora, será que construiu esse fundo? Vamos entrar aqui para entender do que se trata essa movimentação. Vou marcar aqui esse topo anterior do mensal, que é importante. Para quem não sabe, a gente utiliza cores para identificar aqui, ó. É o melhor sistema que existe essa identificação de cores. Você entra lá nos 5 minutos, você sabe do que se trata uma linha. Então, vemos aqui no semanal a tendência de alta, onde tem um topo aqui, a gente precisa encontrar o fundo para validar essa tendência aqui. O preço vem de um inside bars. Isso aqui foi um inside bars. Esse, na verdade, é o candle que segurou o inside bars. Esse aqui é o inside bars, porque dentro das barras, isso mostrou o que para a gente? Uma perda de volatilidade. Olhando aqui na egrégora do semanal, então bateu as informações, perdeu a volatilidade, rompeu para cima. Rompeu para cima sem continuação. Mas será que temos fundo aqui no semanal? Será que temos indício de fundo? Rompeu a máxima do candle anterior e temos aqui uma suspeita de fundo, por uma continuidade de tendência de alta. Vamos imaginar aqui, se isso é uma tendência de alta, mesma história lá do mensal. Tem um topo, tem um fundo, rompe o topo, pô, não continuou, só olhou para cima do muro e já voltou. Não teve força para continuar, não teve força nos braços para continuar olhando para cima do muro, ou até subir no muro. Desceu, estamos aqui praticamente na metade do range entre o topo confirmado e o suposto fundo. Estou falando suposto, já vocês vão perceber por quê. O preço está aqui no meio. Pô, é tendência de alta isso aqui? É uma tendência? Vamos entrar aqui no diário para entender como que isso está sendo construído.
Quando a gente entra nos fractais, a gente começa a olhar os detalhes aqui da movimentação. Então, o mensal, ele precisa construir um topo, não temos indício. O semanal, a gente está verificando através aqui do diário se ele tem um fundo. A gente precisa ver aqui nitidamente uma tendência de alta. E eu consigo ver aqui no diário essa movimentação aqui, ó, que aparenta ser uma tendência de alta, porque rompeu um topo anterior, fez um fundo ascendente. Mas assim que eu entro aqui no diário, eu já não quero nem olhar muito o que tem para cima, eu quero entender o que aconteceu aqui. Quem vai mostrar para mim isso aqui, ó, é o 4 horas. Eu quero entender o que aconteceu aqui. Para eu validar, para ver se isso aqui é uma tendência. Se isso aqui for uma tendência de alta, eu valido lá o fundo do semanal. Vou entrar aqui no 4 horas para a gente validar essa movimentação do preço. Então, o que eu vejo aqui no 4 horas? Eu vejo um movimento que vai para cima. Será que tem tendência aqui? Vejo aqui uma possível tendência de alta, uma possível tendência de baixa. Quando eu olho para cá, aparentemente uma tendência de alta, mas aqui depois continua, então possivelmente aqui uma tendência de alta. Preciso entrar aqui, ó, para validar esse possível pivô de alta. É assim mesmo, gente. Tem que entrar para validar, que a gente vai pegando aqui nos detalhes, ó. Preciso entender essa movimentação aqui. Entrando no fractal da tendência para poder reconhecer aqui o que está acontecendo. Então, se eu quero ver o pivô lá do diário, eu preciso ver no 4 horas uma tendência de alta. E se isso aqui for uma pernada do diário, ó, se isso aqui for a pernada do diário com esse fundo ascendente, aqui no 1 hora eu precisaria ver aqui, ó, uma tendência de alta, justamente nesse ponto. Então não é. Não tem tendência de alta aqui nesse ponto do gráfico, que seria aqui a pernada de baixa aqui do diário. Então não tem lá no diário. Então, eu sei que chegou nesse ponto, muita gente está em dúvida do que está acontecendo. Eu consigo ler a mente de vocês aí. Mas a gente não pode também entrar com... aprofundar demais. Mas só do que eu estou falando que você pode confiar. Então, não temos tendência de alta aqui no diário. Então, o diário ele saiu de um fundo. Depois que a gente valida ali dentro da movimentação de preço, diferente que aqui, ó, tivemos tendência de baixa. Pode ser que algum desses topos aqui não seja um topo de verdade, mas tivemos uma tendência de baixa aqui, ó, validada. Tem fundos descendentes, topos descendentes. E aqui é que a gente está vendo nessa movimentação, o preço esticando para cima com muita vontade. Então, precisamos aqui aguardar um topo. O preço, nesse momento, está buscando um topo. É um topo ascendente, porque o topo anterior foi rompido, ou o topo anterior foi rompido, já aquele movimento passou. Buscando um topo ascendente. E, para validar o nosso fundo no semanal, vou voltar no semanal, para ficar bem tranquilo aqui, ó. Para validar este fundo no semanal, precisamos ver uma tendência de alta no diário. Quando a gente entra no diário, o que a gente vê? Um movimento único para cima, que ainda está buscando um topo. E o preço já chegou aqui, ó, na metade de toda essa extensão aqui, ó. Por isso que a gente não olha candle. Então, aquele vídeo dos candles que vocês assistiram, traz exatamente essa visão, ó. A gente olha a movimentação, de uma extremidade a outra. Então, se o preço, vamos pensar aqui, se o preço está precisando formar um topo, e esse candle que está buscando a extremidade já chegou nessa parte de toda a extensão do movimento, como que vai ser construído esse topo? Será que vai ser um topo que vai dar continuidade na tendência de baixa, porque
ainda é a tendência que prevalece no diário, por mais que tenha rompido o topo. Já é um forte indício aqui que ursos estão com sede. Olha o tamanho dessa barra aqui, logo no rompimento do semanal. Então, será que vão dar continuidade na tendência de baixa e não teremos o fundo no semanal? E até, vou falar para vocês, ó, se continuarmos com a tendência de baixa aqui, além de não termos esse fundo, esse aqui também não será um topo. Apesar desse topo já estar validado. Olha só a chave que eu estou jogando aqui. Vamos voltar no semanal só para entender isso que eu estou dizendo. Se não temos fundo aqui, ó, esse também não foi o topo. Por quê? Eu não posso ter dois topos e não ter um fundo. Perceba? Eu preciso ter um fundo para dizer que eu tenho um topo, dois topos entre um fundo. Se esse não é fundo, eu não vou validar esse. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um movimento até onde realmente vai ser o fundo. Eu vou vir buscar. Isso vai tirar a tendência de alta do semanal? Não. Eu só não vou validar, eu só vou, vamos dizer assim, vou desvalidar o que já estava validado. Eu não validei um fundo, eu vou traçar a minha extensão do movimento até aqui. O semanal ainda vai buscar um topo e ainda vai buscar um fundo ascendente. Porém, se isso acontecer, pode ser que estejamos construindo aqui o topo do mensal. Porque se a tendência que era para ser validada não está sendo validada, pode ser que seja a construção de um topo no mensal. Lembra aquilo que eu comentei com vocês, que até na vida da gente, quando algo diferente está para acontecer, parece um tumulto, no gráfico é a mesma coisa. Parece ser um tumulto, mas a gente tem análise técnica baseada nos fractais para poder tirar esse véu que está por cima aqui e entender o movimento. Vamos voltar aqui no nosso 4 horas. Para a gente entender que ponto esse possível topo no mensal está sendo formado. Tem um grande indício aqui, ó, dessa formação desse topo. Por quê? Rompeu fundos anteriores da tendência de alta, já a maior probabilidade é a formação de um topo descendente. E se a gente vir aqui uma tendência de baixa, a gente vai olhar lá para o nosso diário, né, com uma visão de topo. Mas visão de topo como assim? Já deu 9 horas, que é onde vira o candle do diário. Então, vou marcar para vocês aqui, ó, o ponto que precisaria ser rompido. O diário a gente usa aqui o amarelo. Entrei no 4 horas. É justamente, então aqui, ó, dentro do possível pivô de baixa, estamos vendo aqui essa possível construção dessa tendência de baixa aqui no 4 horas, a gente está vendo aqui que esse ponto aqui do gráfico é a mínima do candle anterior. Então, se houver aqui, vamos entender aqui dentro de 1 hora, agora o momento real do preço. 1 hora tem aqui uma tendência de baixa. Seguimos aqui na tendência de baixa. Não está muito bem marcadinho, então eu peço desculpa. Mas aqui a gente precisa ver agora se temos o fundo do 4 horas. Então vamos entrar aqui dentro do fractal. Quero que vocês percebam como a gente vai entrando de verdade. A gente vai deixando o movimento nítido aqui, entrando no fractal. Então, eu estou desconstruindo lá o mensal, eu estou aqui no movimento olhando só a tendência aqui para entender se temos uma tendência de alta aqui. E quando eu entro mais, eu vejo que não tem tendência de alta, porque precisava romper esse topo aqui, ó. Aqui dentro do 1 hora. 1 hora marcamos de azul. Vou mostrar aqui o que eu estou vendo, ó. Um fundo descendente, um topo descendente, um possível fundo ascendente ao anterior, e esse fundo, para construir uma tendência de alta, precisaria ter rompido esse topo anterior aqui, porque daí a gente ia ver
a inversão da tendência anterior, que é uma tendência de baixa, e agora a gente ia ver. A gente ia ver uma tendência de alta. Olha esse desenho conceitual aqui, ó. Desenho como é um fundo ascendente. Não sei se vocês sabem, o nome do pivô técnico que a tríade utiliza é assim: fundo ascendente com rompimento do topo anterior. Pivô de alta. E pivô de baixa? Topo descendente com rompimento do fundo anterior. Pivô de baixa. Serve para qualquer tempo. Pivô é a inversão da tendência. Então a gente não vê aqui ainda o fundo do 4 horas. Pô, que legal. Não temos fundo no 4 horas. Então como que a gente vai olhar esse movimento aqui ainda no 4 horas? Como um movimento único para baixo. É um movimento único para baixo, que já rompeu fundos anteriores e ainda não foi para cima para montar fundo. Caramba, que complicado isso aqui, hein? Então, se isso aqui vier mais para baixo, ele acaba mostrando para a gente aqui que cursos estão cada vez mais no controle. Quanto mais o preço vier para baixo, mais dificulta o nosso diário, a construção do topo em uma altura que seja relevante para a construção de um fundo e continuidade da tendência, porque senão a gente vai ver essa desconstrução aqui desse topo no semanal que pode se formar um mensal. Estou falando no mensal, mas vamos olhar aqui quanto tempo ainda falta para construir esse candle do mensal. 17 dias. Pensem quantos dias, em todos esses dias, quantas coisas podem acontecer aqui dentro das tendências, quantas tendências vão ser construídas. Mas a informação que a gente tem aqui no mensal é que um topo vai ser construído. Quando exatamente a gente não sabe. O semanal mostra para a gente que precisa aqui haver uma tendência de alta, uma continuidade da tendência de alta, porque temos um possível fundo que ainda pode ser formado, mas já rompemos um topo anterior aqui, validado e sem construção de fundo, putz, já começou a ficar complicada essa tendência, a continuidade dessa tendência. Nosso diário precisa construir topo. Se o diário construir um topo, imagine a força que os touros precisam fazer para construir um topo, montar um fundo e sair rompendo tudo para cima novamente. Por quê? Se essa energia de rompimento de máxima, rompimento de topo anterior aqui, com não continuidade, vamos dizer, já aconteceu, pode ser que venha acontecer de novo. Quanto mais acontecer, mais isso vai se transformando numa fragilidade. Vou provar para vocês aqui, ó. Uma hora, eu estava verificando essa movimentação anterior. Nem aqui. Lá no Ethereum estava muito nítido isso. Eu fiz um short no Ethereum. Mas eu não peguei até o fim do movimento, não. Peguei só um pedaço. Olha aqui, essa tendência, como estava muito nítida. Sobe, rompe topo, não vai para cima. Sobe, rompe topo, não continua. Sobe, rompe topo, não vai. Aí parou de ir e começou a inverter. Isso é queda. Isso aqui é característica de queda. Vejam por esse ângulo. Pensem assim, extensão do movimento. Se eu quero ver uma tendência, quero ver uma tendência saudável. Igual a gente está vendo lá no mensal do Bitcoin. Uma tendência saudável. Mas a gente está vendo a construção de uma extremidade. Até lá, muita coisa vai rolar. E aqui, numa hora que estava dizendo, fragilidade em continuar. De repente, pum, para baixo. Normal. Precisa acontecer isso. Às vezes, o preço... Hoje eu estou falando tanta coisa que eu não deveria. Vou acabar confundindo vocês. Às vezes o preço precisa invalidar algo. Eu falei desvalidar lá de brincadeira, tá? Senão vocês vão achar que eu falo errado. A gente precisa invalidar algo para fazer uma nova validação. Porque se a construção não é boa, precisa desconstruir para construir de novo. Imagina um prédio que está sendo construído. Então, assim, a gente vai sempre trazer coisas da realidade
para a gente fazer essa correlação no gráfico, essa analogia. Imagina um prédio que está sendo construído, ele está lá no seu quarto andar, mas a fundação foi ruim, está tudo rachando, está tudo trincando. Meu, vai construir no mesmo lugar, porém vai ter que desconstruir o prédio inteiro, vai ter que pôr abaixo o prédio e depois construir de novo. Às vezes a tendência faz a mesma coisa. Era uma tendência ruim, então agora o que o gráfico pode fazer? Eu vou trazer volatilidade, eu penso aqui, vou levar o gráfico lá para cima e agora vocês vão ver o que é tendência. Vocês não estavam deixando os touros trabalhar, pode ser que agora vocês vejam tendência. Vendo como fundo ascendente, rompeu o topo, rompeu de novo, continuou, veio para cima novamente, então é isso. Falei um monte de coisa para vocês, espero que estejam todos aí, que eu não estou escutando ninguém. Alô? Alô? Opa, Opa. boa noite. Boa noite. E aí, o que vocês acharam? Queria o feedback aí de vocês, quem gostaria de falar alguma coisa. Principalmente os novos aí, que pode ser que tenha entrado aí milhões de chaves, que até as chaves que eles acharam que ia servir, teve que dar espaço para outras aí, a chave caiu no chão, viu aquela bagunça. Muita informação. Muita, né? Mas é legal, fala a verdade. É um tipo de dinâmica, cara, que assim, quando vocês dominarem essa técnica, vocês podem analisar qualquer gráfico de qualquer mercado, não precisa ser cripto. Até a gente gosta de cripto porque não tem fechamento. Não para hoje para abrir amanhã. Então não tem gap, é direto. Então isso facilita muito a leitura, porque a gente consegue ver certinho todos os detalhes. Até digo mais. Diego até depois vai falar para mim, quando encerrar, vai falar para mim, cara, não é pra você ter falado esse monte de coisa. Quanto maior o market cap, quanto maior dinheiro transacionar ali dentro do ativo, melhor é a análise. Porque mais mentes estão envolvidas, a gente consegue ler o comportamento de uma maneira mais fidedigna. Quando é um ativo que tem pouco market cap, ele oscila muito. Mesmo assim a gente consegue ler. Então a gente tem que entender o comportamento, a característica desse ativo. Porém, para trading em alto nível, que é o que a gente está tentando levar para vocês, busquem ativos com maior market cap, que vocês vão estar mais seguros dentro da análise. Beleza? Mas é muita informação, né, Arthur? Você que está chegando agora, o desafio é grande. Fala aí. É, sim, muitas chaves. Muitas chaves. Mas gostei demais da análise. É isso aí. Muito boa. Mas perceba que não fica a chave fora da porta, né? Todas as chaves ali, pelo menos eu tentei trancar todas as portas ali para que vocês, mesmo que pareça que vocês estão aí perdidos no salão, né? Vocês estão seguros. Então assim, não tem ninguém batendo a cabeça na porta, né? Tem chave ali, tudo certinho. Então, a pergunta é: vocês entenderam qual é a maior probabilidade? Se tiver essa chave, já é um ponto positivo, porque pelo menos vocês sabem qual é a maior probabilidade. Não precisa entender tudo agora. Isso exige um pouco mais de aprofundamento, exige um pouco mais de entender como descorrer isso melhor, né? Cada camada, como validar topo e fundo. Então, precisa de um entendimento um pouquinho mais profundo. Mas se vocês pegaram a chave, qual é a maior probabilidade do mercado agora, não num tempo gráfico isolado. A gente não olha o tempo gráfico isolado, igual a gente vê nos grupos aí que a gente vai fazer resgate, né? Tá todo mundo desesperado sem saber o que está acontecendo. É até engraçado. E aqui a gente está de boa, surfando a onda conforme ela está, na velocidade que ela está andando, né? Ela acelerou, a gente acelera. Ela ficou devagar, a gente vai no flow. Inverteu, a gente está junto. Então, é sobre isso. Então, assim, aproveitem esse momento. Vocês entenderam qual é a maior probabilidade? Usem a boca para falar agora, hein? Porque sair daqui com dúvida, pode ser que isso te custe
algum preço, né? Que vocês não queiram pagar. Então, aproveitem esse momento aí. A maior probabilidade, no caso, seria de alta no semanal, no caso, que tem que buscar um topo, que ainda não, no caso, não foi o topo do semanal. Também. Mas assim, o Diego não está perguntando para que vocês. Pra a gente entrar em questionamento. Mesmo que vocês entenderam ou não, né, percebam assim o nível mental que vocês estão, não que a gente seja mais, e assim, onde vocês podem chegar. Porque uma coisa é certa, se um fez, todo mundo pode fazer. Né? Se um correu uma maratona de 40 quilômetros, nem sei quanto é a maratona, mas pode ser que você corra também. Não agora, mas treinando devagar, tendo condicionamento físico, alimentação. E é isso que a gente quer levar vocês, né? Vocês fazerem as próprias análises. Então, assim, aqui foi uma demonstração do que vocês podem fazer. Né? Se alguém fez, o outro também pode fazer. Então, assim, vejam a possibilidade, as probabilidades de vocês também executarem da forma que a gente está fazendo, inclusive até... Pode falar, Ana, né? Parece um quebra-cabeça, né? É isso mesmo, é aquilo que eu comentei. É um quebra-cabeça, mas quem está assistindo, assim, percebe que não é uma simples brincadeira, que não é algo em vão, né? Tem um fundamento. Tem um fundamento e é válido. É válido. Mesmo que não entenda, fica aquele negócio, caramba, é um negócio diferente, é uma coisa... Pô, se eu conseguir fazer um negócio desse sozinho, eu tô feito. Né? Eu sei ler qualquer coisa. E realmente, é isso. É um quebra-cabeça. Por quê? A gente utiliza algo que não existe por aí. Todo mundo prega um tipo de informação, não é nem conhecimento aqui. Você vai testar aquilo que o Diegão falou. Você vai testar, você se lasca. Dá certo para ele. Naquele mesmo grupo lá que alguns estão aqui, tá todo mundo reclamando lá, pô, por que o cara falou que isso aqui ia dar certo, mas não tá dando? Pô, nem o cara sabe o que está acontecendo. O cara não fala nada para ninguém, né? Então é mais do mesmo. Enfim, a gente quer, a gente gostaria que cada um testasse as próprias habilidades através da análise técnica, porque isso, quanto mais pessoas souberem desse tipo de dinâmica, mais a gente cresce junto em mentalidade, né? Mais a gente expande. Daqui a pouco esse grupo está lotado, está fervilhando, uma galera machucada, que já vem de outros mercados, que já perdeu bastante, que estava totalmente perdida, num tiroteio, porque não sabe em quem acreditar. A pessoa, ela mesma planta uma semente e ela faz germinar e ela cultiva aquela árvore, que depois pode até dar frutos. E frutos assim, ensinar as outras pessoas também. Então é isso, galera. Então, junto com tudo aqui que a gente está falando para vocês, pensando em tudo, porque, assim, vamos falar bem a verdade, esse conhecimento que a gente está levando para vocês é algo bastante específico, bastante específico. Boa, Ana, isso aí. Vamos encher aquele grupo lá, vamos encher aquele grupo da jornada lá, quem puder. Deixa eu fazer uma adendo aqui rapidinho. Vai lá, vai lá. A gente quer fazer uma jornada, né? A gente abriu o grupo lá e a gente lançou um desafio que é justamente para sair da zona de conforto. A primeira movida é de vocês, não é nossa. Então a gente pôs esse objetivo de pôr 333 pessoas ali dentro. Isso é responsabilidade nossa. E assim, atingindo esse número, nós vamos falar sobre os 3 pilares da tríade. E é o que sustenta nossas operações, que sustenta nossa gestão, né? A gente vai falar o básico, né? Então, só depende de vocês. A jornada vai acontecer quando nós atingir 333 pessoas. Então, assim, faça o movimento, galera. Vamos começar essa ação aí. Vamos fazer isso junto. Vai ser massa. Vai ser massa. E daqui a pouco esse grupo vai começar a encher, né?
A gente também está mexendo os pauzinhos para que esse grupo enche aí. E quanto mais pessoas, melhor. Agora pensem, né, numa interação que a gente está proporcionando para vocês aqui, uma escala maior. Como a energia é muito maior. Né? Então a gente quer, a gente gostaria, a gente vai continuar. Quem quiser vir com a gente, vem. Até com isso, quem quiser vir com a gente, vem. A gente tem aí uma proposta para poder fazer para vocês. Uma proposta. E é realmente ver quem está buscando o conhecimento de forma séria. Né? Não sei se vocês já ouviram falar naquele ditado que você quer dar uma geladeira, a pessoa não aceita. Se põe preço nela, ela compra. Infelizmente, é assim que acontece. Né? O que é de graça, as pessoas não respeitam. Por exemplo, você tem um ar de graça aí, as pessoas poluem, o cara fuma, né? Então ninguém respeita o próprio coração. Né? Então lá depois tem que tomar até remédio para poder curar. Então ninguém respeita a própria mente. Então a gente fala muito de mentalidade por isso. Quando vocês entenderem que a proposta da tríade é uma elevação de consciência, muito mais do que elevação financeira, né? Porque assim, prosperidade não é só financeira. Prosperidade nem é só financeiro, como muita gente pensa. É muito mais que isso. Se vocês perceberem isso, vocês vão olhar para o gráfico, vocês vão entender um monte de coisa que está à sua volta. As coisas se transformam. Né? Então, pensando nessa mudança, a gente tem até uma proposta para fazer para vocês aqui hoje. Isso que a gente fez aqui foi uma demonstração. Se você, Diego, se você achar que eu estou falando muito, você me interrompe aí, tá? Pode deixar. A gente fez aqui uma demonstração. A gente tem uma proposta para fazer para vocês. A gente gostaria de né? De propor para vocês duas aulas de imersão real, onde a gente consegue aprofundar todos os detalhes, trazer vocês a mentalidade adequada, ajustar tudo, né? De uma maneira cadenciada, própria para cada um. A gente consegue entregar a peça do quebra-cabeça de uma dinâmica muito diferente. Né? Então a gente tem essa proposta dessas duas aulas de imersão para vocês. Então, assim, pode falar, Diegão. Respirou aí? Essas duas aulas seriam a base. É o essencial para vocês começarem a se guiar no mercado, começarem a entender, olhar para o gráfico e começar a caminhada. Isso não quer dizer que vocês vão se tornarem traders de alta performance, não. Mas vocês vão ter a base para começar a parar de perder. O que interessa, na verdade, né, pessoal, é não perder grana, né? Parar de perder, parar de se frustrar, né? Eu acho que principalmente, além, né, tirando a grana fora, é a frustração de não conseguir entender uma coisa. Então, a gente quer proporcionar isso, esse entendimento básico, né? É igual aprender a ler e escrever. É básico, né? Todo mundo, todo cidadão tem esse direito. Então, assim, a gente está vendo essa necessidade dentro da tríade, então a gente vai quebrar o protocolo, né? Eu e o Daniel, a gente teve reuniões sobre isso, né? Até a gente entrar no acordo. Eu sou mais radical, por mim, eu segui o plano, né, real, que é o contexto todo, né? O ensinamento completo, mas a gente viu também que é interessante a gente quebrar esse contexto todo para proporcionar para todos, para que todos possam ter acesso a isso. Pode continuar, Daniel. Então, com isso, a gente conseguiria, né, trazer para vocês o formato da imersão em fractal, também disponibilizando duas aulas para que vocês consigam, depois dessas aulas, continuar os passos, seguindo e testando vamos dizer assim, toda parte da ferramenta. Assim como o Diego disse. Né? Por que a gente está falando de imersão, galera? Porque, assim, isso aqui que a gente está trazendo para vocês ao vivo, né? É um ambiente que dificilmente tem por aí. São pouquíssimas pessoas responsáveis que trazem um ambiente fiel, mesmo assim, transparente.
E o ambiente de imersão a gente consegue mostrar tudo, 100% de tudo que a gente faz no gráfico, inclusive os nossos alunos já têm aplicado aí, isso, e é só nesse ambiente. E a gente fracionando isso, a gente consegue levar para vocês uma parte onde vocês vão levar um choque, simplesmente um choque de realidade, e vocês vão ser capazes de olhar a tendência de outra forma. Então, para isso, o que a gente pensou? A gente pensou em 2 aulas, logicamente não pode ser de graça, e inclusive vou até falar para vocês, é muito mais barato do que vocês imaginam, ou do que, pode ser que não, mas assim, muito mais barato do que vale, na verdade. São 2 aulas onde cada uma custa R$500. Então, se você quiser fazer uma aula para ver, você banca R$500 e a gente consegue te posicionar com uma visão totalmente ampla. Se você quiser as 2 aulas, garanto para você que você vai passar a ver a sua jornada começando de fato. E a gente tem que fazer isso nesse ambiente aqui, com pessoas que estão buscando algo além mesmo. Porque, assim, preço é uma coisa, valor é outra. Não dá para... A gente já tentou fazer isso de graça, assim, não dá. Não dá, infelizmente, não dá. Então, para ter um valor, precisa ter preço. E não fui eu que inventei isso também. Então, assim, vale demais a pena. Vale demais a pena. Porque nossos alunos da imersão estão nadando de braçada porque já estão lá no alto nível, onde não perdem nada, onde não deixam mais nem um centavo para trás, onde é só lucro, só vislumbram lucro. Já começaram um nível de prosperidade. O que a gente a nossa proposta é fazerem vocês ativar a mentalidade. Ativar a mentalidade. E não tem outra forma a não ser num ambiente onde você consiga tirar todas as dúvidas daquilo que a gente está falando. Entender uma base, né? Pegar uma base aonde você pode se apoiar e começar a sua construção. Então, a gente vai conseguir flexibilizar esse pagamento. A gente sabe que, né, todo mundo aqui é guerreiro, está todo mundo na luta. A gente sabe disso, nós também somos guerreiros, a gente também está na luta, né? A gente já teve em lutas ferrenhas também, né, Daniel? Só a gente sabe, né, com a tríade e as pessoais também, né? Para a gente chegar no ponto que hoje de estar aqui oferecendo isso para vocês, nós também já passamos poucas e boas, entendemos questões financeiras, né? Mas a gente teve que romper essa escassez, né? A gente teve que romper isso de alguma forma, investir, a gente teve que investir, a gente teve que se virar também, né? Em alguns momentos, assim, de não ter condições, mas mesmo assim dar um jeito ali, se virar, flexibilizar e romper a primeira barreira e depois colher os frutos disso e realmente ver que foi um investimento que a gente fez, né? Toda a grana que a gente pôs nisso, né, foi um investimento. Então a gente consegue flexibilizar também esse pagamento para ser dividido de mais vezes e tal, para que todo mundo, né, a gente está fazendo algo aqui para ter uma adoção em massa, para que vocês realmente entendam e comecem a atuar com a visão tríade, entendeu? Comecem a ter essa base aí, para que vocês parem de perder, né? O principal motivo agora é parar de perder grana, entender o que o mercado está fazendo, não ficar à deriva no mercado. Então, essa base, ela entrega isso. Vocês vão realmente, não vão estar à deriva mais. E aí, tem uma jornada pela frente, cada um vai seguindo como achar que deve, como pode, vamos dizer assim, como o vento levar, né? O seu vento pessoal te levar. Mas essa porta, né, essa primeira porta, a gente está abrindo aqui. A gente está com a imersão aberta, né? A gente está fechando a turma de imersão. Já tem algumas pessoas, né? Ainda tem algumas cadeiras. E essas pessoas que fazem a imersão, vocês estão vendo o exemplo aí, né? De uma galera que
formou agora, a galera tá flutuando, né? Tá brincando com o mercado. Assim, a gente vê essa diversão, né, dessa galera aí, né? Então isso é massa, né? E o que proporciona isso realmente é o aprofundamento. Então esse é o começo, né? Então para quem quiser, a gente vai mandar os links aqui, viu, Alex? Pode somente aqui no chat aqui, é só para quem está aqui dentro. A gente vai mandar 2 links. Um link é para uma aula, né, para assistir uma aula, para poder. A aula é dentro desse ambiente. Eu não sei quanto tempo que vai durar, né, Daniel? Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. A gente nunca deixa ninguém para trás. Só fecha quando sanar todas as dúvidas, todo mundo estiver entendendo. A gente tem hora para começar, mas só fecha. Nossas aulas de imersão são assim. A gente abre, mas só fecha quando sanou todas as dúvidas ou quando os mentores ou alguém estiver dormindo. Brincadeiras à parte. Mas é isso. Então a gente vai disponibilizar aqui 2 links. Um link é para uma aula só, para quem quiser assistir uma aula, para experimentar, para ver, né, se realmente faz sentido para você, e o link das 2 aulas. Então, Alex, acho que está específico, se você conseguir especificar qual que é de qual, tá, link de uma aula. Então, esse seria o link da primeira aula, que custa R$500, você consegue dividir aí no cartão, e o link do pacote, que é as 2 aulas. Vamos dizer assim, é o módulo básico da nossa imersão, né? O módulo básico, que é onde você vai sair dessa zona escura aí e vai começar a enxergar com mais clareza, né, a rota. Então, bora para cima aí, galera. Quem quiser sair da zona de conforto, é preciso, galera. É preciso sair da zona de conforto. Ah, mas não sei o quê. Cara, né, cada um sabe da sua luta pessoal, da sua peleja, das suas finanças, sabe aonde o calo aperta. Mas quando a gente quer alguma coisa, né? Eu sou assim, quando eu cismo com alguma coisa, cara, eu posso estar na situação que for. Se eu sentir que aquilo é o meu momento, que eu quero aquilo, eu vou correr atrás, entendeu? Vou dar meu jeito. Vou ficar apertado de um lado, vou às vezes apertado de um lado para salvar o outro, mas é um investimento, né? Vamos ver assim, não é um gasto, vamos ver como um investimento. O Alex, você colocou o mesmo link, tá? Tô vendo o código aqui, é igual. Finaliza com 9XP. Então, entenderam, pessoal? Um link é para uma aula avulsa, e o outro link é para as 2 aulas. Explica, Daniel, como é que vai acontecer essas aulas, né? Assim, deixa só o Alex colocar o outro link ali. De imersão, né? Nós vamos usar a mesma dinâmica de imersão. Afinal de contas, esse é um módulo, são aulas de imersão. Aqui o Alex colocou. Estou com o mesmo link, os 2 são iguais. Que estão aqui para mim são os 2 iguais. Tá diferenciando que é uma aula, 2 aulas, mas o link é igual. Tá, então acho que tem eles aqui. Não, depois já te manda o link da outra. Eu vou ajustar e já mando aí, tá? Beleza. Não, então é assim, galera. A gente vai fazer um ambiente de imersão. E o ambiente de imersão é exatamente do que se trata, né? É imergir mesmo, é mergulhar. Então, assim, a gente vai tirar vocês da superficialidade, que muitos ainda estão, e vocês vão mergulhar no ambiente da tríade, onde a gente consegue passar tintim por tintim de tudo, de toda a visão do mercado, da visão necessária do ponto de vista da tríade, lógico. Por isso que a gente fala assim, vocês precisam desconfiar do que a gente está falando, vocês precisam validar por vocês mesmos tudo que aquilo que a gente comenta, para que isso se torne, para que essa informação que a gente está passando para vocês realmente seja um conhecimento. Porque a Ana é psicóloga. Pô, ela conversando comigo, ela vai conversar num nível, mas se ela conversa com outro psicólogo, é um nível de técnica muito mais elevado. Se ela conversa com uma pessoa, de repente, que tem um nível a mais que ela, é um outro nível de técnica. E a gente consegue, assim como a Ana, se ela sentasse aqui, conseguiria passar para a gente a visão de um psicólogo, a gente também consegue passar para vocês a visão de um trader profissional.
o que precisa olhar no gráfico para extrair ali informações necessárias para que você consiga ter uma ação consciente. Essa é a questão. Ter ação consciente, embasado em coisas que são palpáveis, embasado em coisas que você olha no mercado e se aquilo mudar, começar a se transformar no que não era a maior probabilidade, mesmo assim você consegue surfar a onda do mercado. Isso não é brincadeira, gente. A gente não está aqui para brincar com ninguém. Né? Tanto que tem alunos nossos aqui. Se fosse algo que totalmente fuleiro, cara, essas pessoas nem estavam aqui e tinham saído do grupo. Né? Então, assim, a gente quer que vocês validem. A gente não está colocando nada goela abaixo. A gente não está aqui fazendo papel de showman, como tem por aí. Né? A gente não está aí pagando aplicativo para aparecer a nossa cara lá e falar e trazer pessoas para dentro. Né? Então, isso é sério. Mas só quem dá o primeiro passo realmente é aquele que está disposto a iniciar uma nova jornada com a gente. Né? É a opção de vocês. A responsabilidade é toda de vocês. Mas garanto, é um investimento que vale muito a pena pelo conteúdo que é passado, pela visão ampla que vocês podem ter sobre o mercado. E a visão ampla, principalmente, galera, é vocês poderem olhar a sua vida através do mercado. Quando você começa a entender do que se trata, as leis da natureza através do mercado, você começa a ver elas em todos os lugares. E você começa a se posicionar melhor na vida. Podem assistir os vídeos da Tríade, a gente vai estar sempre falando disso, porque é disso que se trata. O mercado, ele ensina como a gente olhar para dentro e a gente identificar as nossas tendências pessoais. Basicamente é isso. É por isso que o Diego e eu, a gente está aqui. Porque a gente entendeu que dá para fazer esse link das coisas. Então, assim, não é só a parte financeira ou a parte técnica. Vamos dizer assim, não é só a análise gráfica que melhora. É a análise gráfica, é a gestão, não só da carteira de criptomoedas, é a gestão financeira pessoal. É a gestão como papel de marido, de pai, de filho. Isso tudo vai porque está dentro da prosperidade, entende? Tudo isso está dentro da prosperidade. Então, assim, em resumo, porque senão a gente fica falando isso aqui muito, né? Em resumo, galera, é isso, tá? Fizemos a nossa análise. Esse é o perfil da Tríade para poder analisar o ativo. E tem mais coisa por aí que dá para estender. Então, por isso que lá no começo eu gostaria de... a gente pediu para cada um falar um pouco, para a gente entregar algumas chaves necessárias ali no decorrer da nossa análise. Né? Então, é isso aí, galera. Quem quiser participar aí, o Diego, a Ana queria saber quando que a gente vai começar. A gente não sabe se é segunda ou terça, né? Seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado. A gente vai fechar o dia, né? Mas com certeza vai ser na semana que vem, até no meio da semana, né? Então a gente vai fechar eu e o Daniel aqui. Vamos ver a adoção também, Daniel, disso aí, né? A gente precisa da energia da galera, nossa parte a gente já fez. Tem que ter um mínimo de pessoas, né? Para valer a pena, para que seja uma aula mesmo, né? Dentro desse ambiente. Esse ambiente só funciona se tiver vocês, né? Senão caiu o Daniel, cara, nós vamos fazer como a gente é quebrador de protocolo, cara, se tiver uma pessoa só, a gente vai. Né? Boa. A gente vai porque a gente gosta. A gente sabe que aquela pessoa ela está no caminho certo, então a gente vai dedicar toda a nossa energia para poder fazer essa transformação. Isso. Então a gente espera vocês aí, né? Quem achar que é o momento. Mas o convite saia da zona de conforto, né? R$ 500 aí é suado para ganhar, a gente sabe disso, mas uma saída você gasta isso aí, né? Uma ida no supermercado, gasta isso aí brincando. Uma picanha, uma cervejada, isso aí vai embora, né? Então, assim, invista no seu conhecimento pessoal, né? Seu desenvolvimento pessoal. Tá fácil, facilitamos bastante, né? Então, assim, agora é a parte de vocês. A nossa parte está feita
Agora depende de vocês aí, fazer a parte de vocês, de correr atrás desse conhecimento aí, né? Fazer a parte que cabe a vocês. Beleza? O Arthur queria saber se dá para pegar uma aula e depois a outra. Dá sim. Dá, dá. Pega o link, testa, cara. Testa. Né? Pega a primeira aí, vê se você achar que é válido, depois você pega a segunda e bora pra dentro. A gente não faz isso não, tá? Porque a gente fecha o pacote, né? A gente fecha a imersão, porque existe um filtro para chegar na imersão. A pessoa realmente ela precisa de estar querendo, né? Ela precisa querer virar uma chave, ter um divisor de águas na vida. Então a gente entende isso e respeita. Então, mas como a gente quer fortalecer, né, essa mentalidade, a gente quer que mais gente tenha acesso a isso nesse momento, né? A gente está fazendo isso nesse momento, porque a gente está sentindo falta de ter um clã que a galera tem a mesma visão, né? E ninguém fica ali perdido, a gente não quer ninguém perdido. Então a gente está fazendo isso agora, para poder expandir esse conhecimento um pouco mais rápido, mas a gente também não tem pressa, né? Não é pressa, é qualidade. Então, neste momento, a gente está abrindo isso para que vocês estejam na linha de frente com a gente ali, né? E de uma maneira mais rápida, né? De uma maneira que você ganha tempo, né? Essa é uma verdade. Mas é isso aí, galera. Pô, então, a gente está feliz demais da presença de todos aqui. A gente espera muito de coração que tenha sido válido vocês terem dado o seu tempo para poder estarem com a gente aqui, né? Tentei mostrar para vocês a trilha, eu falo tentei, mas eu sou representante da trilha. Tentei ali passar para vocês os detalhes da movimentação do gráfico no momento atual, né? Esse momento atual é o mais importante. Esse momento atual, ele vai ser passado, daqui a pouco estaremos em outro momento atual. Então, fazer essa leitura do momento em tempo real é o grande segredo. Por quê? Ninguém sabe para onde vai, mas existe uma maior probabilidade. E quem tiver essa ferramenta é que vai surfar a onda super tranquila. E à medida que você acostuma com essa dinâmica, você olha para o gráfico, você aperta um botão, você fecha o celular e parece que o universo fala assim, abre o celular, aperta o botão, só para tirar o lucro. Você não fica ali vibrado. Você já está ali na onda. Você, sei lá, é uma coisa muito louca. Só quem está dentro que sabe. Parece que, sei lá, eu sou o gráfico, né? Vira uma coisa só, é uma bagunça. Só isso que eu ia falar. É engraçado, né? Porque às vezes a gente acorda assim para ir no banheiro de madrugada e fala assim, vou dar uma olhadinha, quantas horas? Aí você vê lá naquela mensagem que fica na tela, você vê lá que tem algo rolando, né? Aí você abre, você tá no lucro, opa, vou fechar essa operação aqui. Não, engraçado que eu tava em sol, entrei no fundinho de sol, cara, de novo, né? Pô, aquele fundinho, saí lá na crista da onda, saí de sol, olhei Ethereum, falei, não é possível. Pá, apertei o botão só e voltei para dormir. Saí de uma, entrei em outra. Né? Ficou com frio e entrou no sol de novo, né? Nossa, pode crer. Bom, pessoal, é isso aí então. Pessoal, só um detalhe, quem já estiver aderindo aí, pode mandar o comprovante, né, para a gente confirmar a presença e o pagamento, para mim, ou para o Alex, ou para o Daniel, tá bom? Quem tiver mais fácil aí. Não manda lá no grupo aberto, né, para não vazar dados, mas manda aí no privado aí, ou para mim, ou para o Alex, ou para o Daniel, para quem tiver mais fácil aí. Beleza? O Kevin, não precisa ser hoje exatamente não, tá? Pode segura um pouco e pensa, vocês podem pensar também. A gente tem essa semana, né? Vamos pôr a data até domingo, né? A gente anuncia depois, como a gente sabe quem esteve aqui, a gente anuncia certinho depois individualmente aí para vocês. Até quem a gente faz uma chamada exclusiva, igual foi o link, a gente faz exclusivo, tá bom? Bom, boa noite a todos aí. Obrigado novamente por vocês estarem aqui. Esperamos vocês numa próxima, seja uma live, seja nesse pedaço da imersão, seja na imersão, seja na comunidade, seja onde for. Bora que essa é a jornada lá, nós estamos esperando vocês. Isso, jornada. Vocês lá, bora. Jornada, galera. Vamos fazer essa jornada acontecer. Já esse grupo vai estar bombando. É isso aí, pessoal. Obrigado demais, novamente. Boa noite, fiquem com Deus aí. Tamo juntos. Valeu, galera. Um abraço a todos.
Abraço. Podem despedir com o microfone aberto aí, ó. Quero escutar a voz de vocês aí também, pô. Valeu, galera. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Valeu, pessoal. obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. A gente que agradece a presença de todos aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.